Eu ainda não costumo contar coisas pessoais no trabalho, muito menos algo como isso. Trabalho em um jornal muito importante em nível nacional. Muitas vezes aparecem notícias no Instagram ou antigo Twitter, então por isso que não posso dizer qual é. Há alguns meses me mudei para uma casa antiga, em um bairro daqueles que ainda têm casas e não foram tomados por prédios de apartamentos. É uma região de classe média alta, bem central. Claro que a casa não é minha. Lembrem-se de que tenho salário de repórter. Eu só alugo um quarto de um casal de idosos. É um dos quartos da cobertura, que antes era usado como dependência de serviço. É bem pequeno, mas tem o básico e, além disso, tem algo que para mim vale tudo. Terraço. Como não sei fazer amigos, passo a maior parte das minhas tardes aqui em cima. Tenho algumas plantas que fui comprando aos poucos, uma mesa dobrável e um par de cadeiras velhas. Faço meu café, leio, escrevo, às vezes reviso coisas do trabalho. É um espaço tranquilo, até mesmo em uma cidade como esta. Estando ali há um silêncio que faz você esquecer que está no meio da cidade mais populosa do país. A casa ao lado, por outro lado, sempre me pareceu estranha. É colada na minha, mas ao mesmo tempo parece completamente separada. Não há gente, não há barulho de televisão, não há luzes à noite. Os donos me disseram que os proprietários vivem fora do país há anos e que a última pessoa que alugou o lugar não teve um bom fim. Não deram muitos detalhes, mas foi o suficiente para eu intuir que ela tirou a própria vida ali dentro. Sinto que esse é o tipo de história que em uma rua como essa, onde os moradores formam uma comunidade próxima, é difícil de contar e relembrar. Mas isso eu só descobri depois. No começo, a única coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que se tornou impossível ignorar quando as vozes começaram a surgir. Na primeira vez, pensei que vinham da rua. Era de noite, eu estava no terraço, já no escuro, com uma pequena lâmpada acesa. Ouvi algo como várias pessoas falando ao mesmo tempo, mas em voz baixa. Não entendia o que diziam, era só um murmúrio. Por reflexo, olhei para fora, mas do meu lado não dá para ver muita coisa. Para enxergar bem o quintal da casa ao lado, é preciso chegar até a beirada do telhado, e para ser sincero, eu não gosto disso. Tenho medo de altura. Não é tão alto assim, mas o suficiente para não dar confiança. Naquele dia não vi nada, mas depois as vozes voltaram. Não era todos os dias. Às vezes passavam dias sem nada estranho e de repente outra vez à noite, o mesmo tipo de murmúrio. Na segunda vez que ouvi, me aproximei mais, com cuidado, segurando na parede. Me inclinei o suficiente para ver um pouco do pátio, e nada. Mas em uma janela da casa vizinha havia luz. Era bem fraca, como a de várias velas, e tremulava. Entre as sombras percebi que havia gente. Não dava para ver quantas pessoas eram nem seus rostos, mas era evidente que estavam reunidas, sentadas ao redor de uma mesa. E então percebi outra coisa. Não estavam conversando. Era como se estivessem rezando. Não reconheci as palavras, também não era uma oração como as da Igreja Católica que frequento atualmente. Pelo menos não uma que eu já tivesse ouvido. Era mais repetitiva, como se todos dissessem a mesma coisa ao mesmo tempo, sem elevar a voz. Desci dali. Não porque algo tivesse acontecido naquele momento, mas porque não gostei da sensação. Era muito estranho. Não fazia sentido haver gente ali em uma casa que, até onde eu sabia, estava vazia. Durante algumas semanas deixei isso de lado. Pensei que talvez alguém tivesse a chave, ou que os donos emprestassem a casa. Sei lá. Eu também não queria me meter em problemas por ficar olhando onde não devia. Até que uma noite foi mais evidente. Dessa vez não eram só resmungos, dava para ouvir claramente várias vozes mais altas e algo a mais, como batidas rítmicas. Subi ao terraço e, sem pensar muito, me aproximei da beirada. Me segurei bem, me inclinei e vi a mesma cena.
A mesa perto da janela, velas, pessoas ao redor e aquele som como se alguém marcasse o ritmo com as mãos ou com algum objeto sobre a mesa. Não fiquei muito tempo olhando. Desci direto para falar com os donos da casa. Achei que iam dizer que eu estava confundindo as coisas, que eram vizinhos ou qualquer explicação normal. Mas assim que contei à senhora que havia gente na casa ao lado, que vi velas e parecia uma reunião, ela ficou em silêncio por um segundo e depois gritou para o marido subir. O senhor entrou, sério. Quando repeti o que tinha visto, a expressão dele mudou. E não foi surpresa nem incredulidade, foi pura irritação. Saindo resmungando, furioso, algo que entendi como: de novo esses desgraçados. E então chamou a polícia. Depois de cerca de 1 hora, chegaram 2 viaturas. Verificaram a entrada da casa ao lado, o portão, as janelas, e tudo estava fechado com cadeado. Não encontraram forma de entrar, nem sinais de arrombamento recente. Mas também não era a primeira vez que aquilo acontecia. Isso eu soube depois, quando os donos, já mais tranquilos, me explicaram que desde que a mulher que morava ali morreu, de vez em quando acontecia o mesmo. Gente entrava escondida. Eles achavam que era algum tipo de culto, porque já tinham visto coisas parecidas antes. O senhor me contou que uma vez um policial conseguiu pegar um dos invasores. Embora não tenham podido levá-lo formalmente à delegacia, deram um jeito de arrancar alguma informação. O homem disse que eles procuravam casas marcadas por mortes violentas, porque nesses lugares os mortos permanecem. Não quis perguntar mais nada naquele momento. Apesar de ser jornalista, sou muito fraco para o lado mórbido da vida. Poucos dias depois reforçaram tudo. Colocaram correntes novas, mais cadeados, chegaram até a soldar uma parte do portão e trancaram todas as janelas, mesmo sem avisar os donos da casa. O lugar ficou completamente lacrado. E por um tempo, o silêncio voltou. Retomei minha rotina. Voltei a usar o terraço para ler e escrever. Tentava não pensar muito no que tinha ouvido antes. No trabalho, por acaso, comentei o caso com alguns colegas que gostam de histórias estranhas. Um deles disse que já tinha ouvido falar de pessoas que procuram lugares onde ocorreram mortes violentas ou suicídios e fazem rituais para entrar em contato com os mortos. Eles tentam trazê-los de volta, fazer perguntas, descobrir verdades que supostamente só eles conhecem por estarem do outro lado. Isso me deu mais medo do que tranquilidade. E então, uma noite, aconteceu de novo. Outra vez ouvi ruídos, mas mais baixos do que antes. Como se houvesse alguém ali, mas a única coisa que se ouvia era alguém batendo na mesa, marcando o ritmo. Subi. Dessa vez já não hesitei tanto. Me aproximei da beirada, mais com cuidado do que coragem, e olhei. A mesa ainda estava lá, mas não havia grupo. Havia apenas uma pessoa. Uma mulher sentada diante da mesa. De onde eu estava não conseguia ver seu rosto. Ela estava de costas para mim, levemente inclinada para a frente, como se estivesse escutando algo do outro lado. Não havia velas acesas dessa vez. Não havia luz, exceto a da rua, que mal entrava por cima do muro. E a mulher não se movia. Não sei quanto tempo fiquei olhando, mas quando finalmente reagi, desci, saí para a rua, dei a volta no quarteirão e parei em frente à casa ao lado. Os cadeados continuavam lá. As correntes também. Tudo exatamente como antes. Não havia como alguém ter entrado. Voltei para o meu quarto e não olhei mais naquela noite. Desde então continuo morando aqui. Ainda uso o terraço, embora menos à noite. E de vez em quando, principalmente quando tudo está em silêncio, volto a ouvir que há alguém na casa ao lado, mas nunca mais me atrevi a olhar. E no trabalho, um dos colegas com quem conversei me disse recentemente que esse tipo de grupo não fica muito tempo em um só lugar. Eles se movem. Estão sempre procurando novos espaços.
Provavelmente já encontraram outra casa em outro bairro perto de outra pessoa. Eu não sei se tudo isso é verdade, mas se eles vão embora, deixam para trás os mortos que trouxeram de volta? Demorei diário, mas enfim consegui enviar o relato que você me pediu. Então, meu nome é Gisele, e hoje já sou uma mulher mais velha. Tenho filhas, netos e uma vida construída aqui no interiorzão de Minas. Sempre pensei que o medo fazia a gente imaginar coisas, até que aconteceu algo comigo que me deixou calada para sempre. Eu tinha 17 anos quando tudo aconteceu. Naquela época eu ajudava muito em casa. Minha mãe era bastante rígida comigo e quase não me deixava sair. Não porque fosse ruim, mas porque eram outros tempos. Uma moça jovem não era mandada sozinha a qualquer hora, ainda mais à noite. Por isso eu lembro tão bem daquela noite, porque não foi uma saída por diversão nem algo que eu quisesse. Naquele dia houve muita movimentação na cidade. Desde cedo já tinha música na quadra, e os fogos eram ouvidos até nas extremidades do lugar. Várias vizinhas saíram para ver o movimento, e minhas irmãs queriam ir também, mas eu não estava interessada, mesmo a quadra ficando em frente à minha casa. Eu estava cansada e com vontade de deitar cedo. Já tinha até trocado de roupa quando minha madrinha mandou avisar que precisava que alguém levasse umas chaves que ela havia esquecido em casa. Ninguém quis ir. Uns estavam ocupados, outros não queriam sair da festa, e minha mãe olhou para mim com aquela expressão que já dizia tudo. Eu teria que ir. Eu disse para ela mandar no dia seguinte, mas ela respondeu que precisava das chaves naquela mesma noite, porque havia coisas de valor guardadas lá. Não tive escolha. Peguei minha blusa de lã, as chaves, e saí com a intenção de ir e voltar rápido. A casa da minha madrinha não ficava tão longe se fosse pelo caminho principal, mas para chegar mais rápido dava para cortar por umas ruas mais quietas, perto de terrenos vazios e de uma fileira de casas antigas. Durante o dia não dava medo, o problema era à noite, porque ficava tudo muito vazio. Ainda dava para ouvir a música ao longe. As vozes da festa vinham e iam com o vento. Isso me deixava um pouco mais tranquila, porque parecia que ainda havia gente por perto. Mas conforme fui avançando, tudo aquilo começou a desaparecer. Os sons ficaram para trás e o silêncio foi ficando mais presente. Não havia iluminação em todo lugar. Algumas casas deixavam uma lâmpada acesa do lado de fora, mas entre uma e outra havia trechos escuros. A terra do caminho estava seca e solta. A cada passo levantava um pouco de poeira, quase invisível na pouca luz que vinha das janelas. Eu segurava as chaves com força na mão, mais por hábito do que por outra coisa, embora lá no fundo eu já estivesse desconfortável. Não era um medo claro. Era mais aquela sensação de que algo não estava certo, mesmo sem ver nada ao redor. Várias vezes olhei para trás, só por nervosismo. Pensei que talvez fosse cansaço ou que eu estava me deixando levar pelas histórias que as mulheres contavam quando se reuniam para debulhar milho. Continuei caminhando. Mais adiante, o caminho fazia uma curva. De um lado havia áureas antigas, uma casa abandonada que já estava fechada há anos. Diziam que ali havia morado um homem sozinho, mas eu nunca soube o que tinha acontecido com ele. Foi ao me aproximar dessa curva que senti algo estranho no ambiente. Levantei o olhar. Ao lado do caminho, onde a escuridão se misturava com a sombra das árvores, distingui a figura de um homem. Ele estava inclinado, como se estivesse procurando algo no chão, perto da beira. Movia-se devagar, sem olhar para mim. Consegui ouvir que ele murmurava baixo, como se falasse sozinho ou com aquilo que estava procurando. Continuei andando com a intenção de passar por ele sem parar. Não queria ficar ali conversando com um desconhecido naquela hora.
Pensei que se seguisse direto ele continuaria ocupado e eu poderia seguir meu caminho. Mas quando passei ao lado, ele levantou o rosto e falou comigo. Me chamou com uma voz baixa, estranha, como se estivesse com a garganta seca. Eu parei por impulso e olhei melhor. Perguntei em que podia ajudar, embora naquele momento já estivesse me sentindo estranha. Uma sensação pesada tomou conta do meu corpo. Ele disse que estava procurando a filha e que a menina tinha desaparecido. Enquanto falava, quase não se movia. Estava a uns 2 metros de mim, mergulhado na sombra. Eu mal conseguia ver seu rosto, mas o pouco que via me incomodava muito. Sua cabeça estava parada demais, o corpo também, e nem parecia que respirava. Respondi que talvez a menina estivesse na festa. Não quis perguntar mais nada, nem como ela era, nem a idade, nem há quanto tempo estava desaparecida. A verdade é que eu só queria sair dali. Então ele me pediu ajuda para procurá-la. Eu disse que não podia, que minha tia estava me esperando, mas de repente ele começou a fazer como se estivesse chorando. Digo, como se estivesse chorando, porque o som parecia triste, mas o corpo dele continuava rígido, sem se mexer. Ele dizia que precisava encontrar a filha e que tinha medo de nunca mais vê-la. Eu repeti que fosse até o centro, que lá havia gente e talvez alguém a tivesse visto. Foi então que ele me agarrou pelo braço. Senti a mão dele com uma força horrível, forte demais, e ao mesmo tempo estranha, como se os dedos fossem mais longos do que o normal. Nesse momento, o pânico me tomou de verdade. Depois de estar chorando, ele parou de repente. De um segundo para o outro. E naquele instante, tudo piorou. Na escuridão, consegui ver melhor o rosto dele, e era estranho. Não sei explicar direito, mas não era um rosto normal. Ele não me soltava, só dizia que eu o levasse até a festa. Eu tentei dizer que não, mas ele já estava me puxando pelo braço, repetindo que precisava encontrar a filha. Depois de alguns metros, percebi que ele nem sequer escutava o que eu dizia. Continuava agarrado a mim, repetindo as mesmas palavras como se eu não fosse uma pessoa, apenas algo que ele usava para chegar ao centro. Isso me fez reagir. Senti uma mistura de raiva, medo e desespero. Então puxei o braço com toda a força. Consegui me soltar de uma vez e recuei. Ele não reagiu como eu esperava. Não se irritou. Não tentou me atacar naquele momento. Foi pior. Ele começou a chorar de novo, mas agora de forma aberta, sem disfarçar. O choro deu para ouvir por todo o lugar. Era forte, doloroso, horrível. Parecia o lamento de alguém sendo consumido por dentro. Fiquei parada. Conseguia ver apenas sua silhueta, a uns 2 metros de mim. Não distinguia o rosto, só aquele corpo escuro, inclinado, soltando aquele choro assustador no meio da noite. Senti o peito apertar só de ouvir. Disse que não podia ajudá-lo, já com a voz tremendo, querendo acabar com aquilo de uma vez. Mas assim que terminei de falar, o homem se jogou no chão. Ele se atirou com força e começou a se contorcer de um jeito muito estranho. O choro parou completamente. Tudo ficou em silêncio. O único som era o corpo dele batendo contra o chão. Eu não sabia o que fazer. Por um momento pensei que ele realmente estivesse doente, que talvez estivesse passando mal de verdade e que, apesar do medo, eu não podia simplesmente ir embora. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que aquilo não era normal. Nem o jeito dele falar, nem a força com que me segurou, nem aquela forma de se jogar no chão e se contorcer sem fazer nenhum som. Disse a mim mesma que aquilo não era problema meu. Me senti mal por pensar assim. Até hoje lembro disso. Mas o medo falou mais alto. Virei para ir embora o mais rápido possível. Já não queria ver mais nada, nem entender o que estava acontecendo. Mas não dei nem um passo direito quando senti um puxão brutal no cabelo. Perdi o ar. Logo em seguida, algo apertou meu braço de novo, com uma força ainda pior do que antes. Virei como pude, e era ele. O mesmo homem.
Só que agora ele parecia diferente. Mais alto e largo, como se tivesse crescido e engordado do nada. Foi então que senti um cheiro horrível. Um cheiro forte de queimado que invadia o nariz. Aquilo embrulhou meu estômago. Eu não entendia como aquilo podia estar acontecendo. Um segundo antes ele estava no chão, se contorcendo, e no seguinte já estava me arrastando pelo braço em direção à escuridão, rumo às árvores perto dos terrenos. Não era possível que tivesse se movido tão rápido. Eu comecei a gritar como pude. Dizia para ele me soltar, que eu não sabia nada da filha dele e que me deixasse ir. Mas ele não me respondia. Já não chorava e já não falava. Só soltava uma respiração estranha, como se estivesse ofegante bem perto de mim, enquanto me puxava cada vez mais para dentro. Eu senti que ele ia me levar para um lugar onde ninguém nunca mais fosse me encontrar. Então me agarrei, com a mão que ainda estava livre ao tronco de uma árvore. Segurei com toda a força que eu tinha. A casca raspou minha palma e meu braço, mas eu não soltei. Comecei a gritar como nunca tinha gritado na vida. Depois comecei a chorar e implorar para que ele me deixasse. Foi então que ele virou o rosto na minha direção. Com a pouca luz que ainda vinha da estrada, consegui ver parte do rosto dele. E aquilo foi suficiente para me deixar ainda pior. O nariz parecia grande demais, muito projetado para frente. O rosto não era firme, era estranho, como se algo estivesse caindo ou pendendo de um lado. Eu não sei dizer exatamente o que era, só sei que não parecia o rosto normal de um homem. Meu corpo inteiro tremia. De repente ouvi que alguma outra coisa se movia entre as árvores. Naquele ponto a gente já estava bem no meio da escuridão, longe da estrada. A primeira coisa que pensei foi que ele não estava sozinho. Senti como se outra coisa estivesse correndo na nossa direção. E isso acabou comigo. Continuei gritando, mas de tanto medo fechei os olhos e enrolei ainda mais o braço no tronco da árvore, como se aquilo sozinho pudesse me salvar. Foi então que senti um puxão muito forte. Eu não entendi o que estava acontecendo. Só percebi que algo tinha mudado de repente. Comecei a me mexer como dava, a dar socos no ar, a empurrar o homem à minha frente, achando que ainda era ele. Eu estava tão desesperada que já nem enxergava direito. Só queria tirar de cima de mim quem quer que estivesse me tocando. Foi quando ouvi uma voz. Era uma voz de homem, mas não era mais a daquele sujeito. Essa era mais clara, mais humana, e também parecia assustada. Ele dizia para eu me acalmar e que não ia me fazer mal. Soava confuso, como se não entendesse o que tinha acontecido nem por que eu estava daquele jeito. Abri os olhos como consegui. No começo estava tudo embaçado. Eu mal conseguia respirar. Sentia o peito apertado e o rosto molhado de tanto chorar. Mas quando consegui focar um pouco, percebi que a silhueta à minha frente já não era mais daquela coisa que tinha me arrastado. Era outro homem. Mais baixo, usando chapéu, com a aparência de alguém da região. Mesmo assim, eu não fiquei. Me soltei dele e saí correndo praticamente sem enxergar nada, no meio das árvores, até começar a ver de novo a claridade fraca da estrada. Ouvi que ele vinha atrás de mim e isso me assustou ainda mais. Mas quando finalmente cheguei à beira do caminho e olhei para trás, vi que ele não vinha com má intenção. Parecia mais que queria me alcançar para que eu não ficasse sozinha naquele estado. Foi aí que reconheci melhor quem era. Era um homem da minha cidade. Não alguém próximo da minha família, mas um rosto conhecido, desses que a gente vê nas festas. Ele estava bem arrumado, como se tivesse vindo de um baile. E mais atrás, parada perto da estrada, havia uma mulher nos olhando. Provavelmente quem estava com ele naquela noite. Os dois se aproximaram com cuidado. Disseram que ouviram meus gritos lá de longe e por isso entraram no mato para ver o que estava acontecendo. Eu olhei imediatamente de volta para as árvores, esperando ver aquele homem de novo, nem que fosse à distância. Mas não havia mais nada.
Só a escuridão e os troncos se mexendo com o vento. E isso me deixou pior ainda. Porque uma parte de mim quis acreditar que tudo não passou de um mal-entendido e que talvez eu tivesse me assustado mais do que devia. Eles me perguntaram várias vezes o que tinha acontecido. Eu tentei explicar, mas falava de forma entrecortada. Nem eu mesma conseguia organizar direito o que tinha acabado de viver. No fim, eles me acompanharam até em casa. Fui andando entre os dois, mas durante todo o caminho, o medo continuava cravado em mim. Cada sombra parecia aquele corpo de novo. Cada barulho me fazia pular. Quando finalmente chegamos a um lugar com mais luz, olhei para os meus braços. Um deles estava todo arranhado por eu ter me agarrado com tanta força ao tronco da árvore. Ardia demais. Mas o outro foi o que mais me assustou. Ali começaram a aparecer marcas feias, como hematomas estranhos, bem onde aquela coisa tinha me segurado. Eram profundas, como se algo tivesse me apertado com uma força absurda. Quando cheguei em casa, virou um alvoroço. Minha família saiu ao me ver naquele estado. Eu queria que tudo fosse tratado com discrição, mas isso nunca acontece em cidade pequena. No dia seguinte já tinha gente sabendo. Alguns não acreditaram em mim. Disseram que eu devia ter saído escondida com algum homem e inventado tudo para não levar bronca. Mas também teve gente, principalmente os mais velhos, que ao ouvir como descrevi o choro, o cheiro e o rosto que vi, ficou muito sério. Eles disseram que existem coisas nas estradas que às vezes aparecem pedindo ajuda, que apelam para nossa compaixão. Se aproximam com uma história triste e quando você deixa, já não sabe mais com o que está lidando. Alguns falaram de uma força ruim, de algo sombrio. Outros preferiram nem dar nome. Eu até hoje não sei o que vi naquela noite. Não sei se era algo deste mundo ou algo que tomou forma de homem para se aproximar de mim. Não sei por que desapareceu justamente quando aquelas pessoas chegaram. A única coisa que eu sei é que depois daquela noite, nunca mais voltei a andar sozinha por aquele caminho. E também nunca mais ri de quem diz que no interior existem presenças que não são humanas. Sinceramente, eu só espero nunca mais passar por algo parecido. Se você está gostando dessas experiências, não esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar crescendo. Obrigado por todo o apoio. E agora, continuamos. Já se passaram vários anos desde aquela vez, mas até hoje eu me lembro com clareza. Eram aproximadamente 7 da manhã quando eu trafegava pela rodovia. O céu começava a clarear com os primeiros raios de sol. Não havia trânsito, o que me fez acelerar com confiança. Logo cheguei a um trecho conhecido como China, uma subida longa que exige atenção redobrada ao volante. Precisei reduzir a velocidade e foi então que as vi. À beira da estrada, no acostamento, caminhavam 2 mulheres. A primeira coisa que chamou minha atenção foi a presença delas, destoando completamente do ambiente. Não era comum ver pedestres naquele ponto, ainda mais por ser perigoso caminhar tão perto dos veículos, e principalmente àquela hora. Mas o que realmente me desconcertou foi a aparência delas. As 2 mantinham uma postura ereta, que transmitia uma estranha elegância. Eram altas, magras, tinham cabelos pretos, lisos e longos na altura da cintura. Lembro bem que estavam soltos, balançando com o vento. Quanto à roupa, vestiam calças jeans e blusas de manga longa. Não parecia o tipo de vestimenta adequada para caminhar à beira de uma rodovia. Também não havia nenhum veículo parado que sugerisse que elas pudessem ser passageiras de um carro quebrado. Havia simplesmente algo nelas que causava um mau pressentimento. À medida que me aproximava, reduzi ainda mais a velocidade, observando com atenção.
Dentro de mim eu esperava que dissessem algo, ou ao menos ouvir alguma reclamação sobre a situação em que estavam. Mas não. Elas não conversavam entre si. Não olhavam ao redor. Nem sequer pareciam notar a passagem dos veículos. Apenas caminhavam juntas, em um ritmo constante e perfeitamente sincronizado. Por um instante pensei em parar mais à frente e perguntar se precisavam de ajuda. Mas algo dentro de mim me fez ultrapassá-las e seguir adiante, sem sequer querer olhar para trás. Continuei meu caminho tentando deixar para trás aquelas mulheres e a sensação estranha que haviam provocado. Cerca de 3 quilômetros depois, decidi parar em um pequeno posto de gasolina para abastecer. Ao chegar, estacionei e abaixei levemente a janela para ser atendido. Enquanto o frentista cuidava do abastecimento, tentei relaxar observando o movimento ao redor e os carros que passavam em alta velocidade. Tudo parecia normal de novo. No entanto, entre os veículos eu as vi aparecer de novo. Dessa vez elas passaram inclusive atrás do frentista, sem que ele ou qualquer outra pessoa ali sequer percebesse a presença delas. Elas continuavam caminhando exatamente como antes, sem falar e sem olhar para mim. Mas o que mais me marcou foi isso. Ninguém mais parecia notá-las, exceto eu. Um medo percorreu todo o meu corpo enquanto eu tentava entender o que estava vendo. Era simplesmente impossível que elas tivessem me alcançado tão rápido. Eu tinha certeza de que as havia deixado bem para trás. Estávamos falando de pelo menos 3 quilômetros. Não havia como terem chegado caminhando ao mesmo ponto, ao mesmo tempo que eu. O frentista continuava trabalhando como se nada estivesse acontecendo, o que só aumentava a minha ansiedade. Passei a observá-las com ainda mais atenção, tentando encontrar alguma explicação. Elas não demonstravam sinais de cansaço ou dor. Cheguei a considerar descer do carro para perguntar quem eram, de onde vinham e, principalmente, como haviam chegado até ali. A curiosidade era enorme, mas aquele alerta interno me impedia. Era como se uma parte de mim soubesse que me aproximar não era uma boa ideia e que eu estaria me colocando em perigo. Então permaneci imóvel por alguns minutos, com as mãos firmemente agarradas ao volante, observando aquelas mulheres seguirem seu caminho sem parar até desaparecerem novamente na estrada. Só então consegui relaxar. Paguei o frentista sem comentar nada, subi o vidro, liguei o carro e voltei para a rodovia. Durante vários minutos dirigi em silêncio, olhando pelos retrovisores como se esperasse vê-las outra vez. Graças a Deus isso não aconteceu. Nunca mais as vi e espero jamais voltar a vê-las. Eu já estava dirigindo havia 6 horas quando finalmente saí da rodovia, nos arredores de uma cidade chamada Denton. Era uma terça-feira no fim de outubro, e a temperatura tinha caído rápido depois que escureceu. Eu estava no começo dos meus 20 anos, e estava me mudando para assumir um emprego de gerente de armazém que começaria dali a 2 semanas. Trabalho andava difícil de conseguir onde eu morava, e quase todo mundo que eu conhecia estava aceitando empregos longe de casa, então eu não era diferente. O motel se chamava Valley Rest e ficava entre uma borracharia fechada e um posto de gasolina que ainda estava aberto. A placa na frente tinha 2 letras queimadas, então o lugar parecia bem decadente. Mesmo assim, o estacionamento estava quase completamente cheio, o que me surpreendeu para uma noite de semana. No saguão havia uma mesa dobrável com uma cafeteira em cima e um expositor com folhetos turísticos dos arredores. O homem na recepção devia ter uns 50 e tantos anos. Tinha um bigode grisalho e vestia uma camisa polo com um crachá onde estava escrito Glenn. Ele era simpático e conversou comigo por 1 minuto, mas tive a impressão de que não era muito esperto. Ou isso,
ou era novo no trabalho. De qualquer forma, a sensação que me passou era de que ele realmente não sabia muito bem o que estava fazendo. Pedi um quarto e depois de passar meu cartão de crédito, ele finalmente me entregou uma chave. O número do quarto era 114. Agradeci e levei minha mala para fora. O corredor era coberto, mas aberto de um lado. O quarto 114 ficava perto do fim do corredor e quando cheguei lá empurrei a porta e entrei. Havia 2 camas de casal, uma cômoda de madeira e um aquecedor embaixo da janela. Deixei a mala sobre a cama mais distante e tirei a jaqueta. Eu tinha comido em um drive-thru cerca de 1 hora antes, então não estava com fome. Assisti uns 40 minutos de televisão sem prestar muita atenção. Minhas costas doíam por causa da viagem, então eu só queria relaxar. Aumentei um pouco o aquecimento, apaguei as luzes e me deitei na cama mais próxima da porta, porque ficava mais perto do aquecedor. Peguei no sono rápido, mas por volta da meia-noite acordei porque a porta se abriu. Sentei na cama num pulo e alcancei o abajur na mesa de cabeceira. Quando acendi a luz, havia um homem parado logo do lado de dentro da porta, que estava meio aberta atrás dele. Ele usava um moletom com capuz e botas de trabalho. Parecia ter uns 30 e poucos anos, cabelo escuro curto e uma barba sem fazer. Nós dois congelamos, e nenhum falou nada por 1 ou 2 segundos. Ele parecia tão assustado quanto eu. "Este é o quarto 114, ele disse. "É sim, fiz check-in há algumas horas", respondi. Ele deu uma risada sem jeito e disse que devia ter havido algum engano e que voltaria à recepção. Mas então um segundo homem entrou pelo corredor. Era maior que o primeiro, talvez com uns 40 anos, com pescoço grosso e uma jaqueta desbotada com o logo de uma empresa no peito. Carregava uma bolsa esportiva no ombro e um saco plástico com comida de fast food na outra mão. "O que está acontecendo?", ele perguntou. O primeiro começou a explicar, mas ele nem estava ouvindo direito. Entrou mais no quarto, colocou a bolsa sobre a cômoda e olhou ao redor. Então me encarou como se eu tivesse feito algo errado. Parecia furioso. "Você está no nosso quarto", ele disse. Eu expliquei que tinha feito check-in e que devia haver algum erro, mas ele não aceitou. Disse que eles tinham aquele quarto reservado por 3 semanas pela empresa onde trabalhavam e que não iria procurar outro lugar à meia-noite por causa de uma cagada da recepção. O outro cara tentou acalmá-lo e disse que resolveriam aquilo na recepção. Mas então ele se aproximou, puxou uma faca e mandou que eu pegasse minhas coisas e caísse fora dali. Eu me levantei e mandei ele se acalmar, mas ele me empurrou com força suficiente para eu bater o quadril na quina da cômoda. Doeu, então me apoiei nela para não perder o equilíbrio. A situação já estava completamente fora de controle e eu estava prestes a revidar, mas o primeiro homem interveio. Ele segurou o amigo e os dois saíram pela porta, que ficou um pouco aberta. Consegui ouvir os dois discutindo do lado de fora, mas depois de uns 2 minutos tudo ficou em silêncio. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para a parede por um momento. Então calcei os sapatos, peguei a chave e fui até a recepção. Glenn ainda estava lá. Ele levantou os olhos quando entrei e pareceu perceber imediatamente que havia algo errado. Eu estava muito nervoso, mas consegui explicar o que tinha acontecido. Descobriu-se que ele tinha alugado o mesmo quarto para 2 pessoas e admitiu isso sem inventar desculpas. Uma reserva em bloco de uma construtora tinha sido feita 3 semanas antes e incluía o meu quarto. Pelo visto, ele me entregou aquele quarto sem notar o conflito no sistema. Então os 2 homens apareceram enquanto estávamos conversando. O sujeito irritado já tinha se acalmado, provavelmente porque sabia que podia se complicar por ter me empurrado e ameaçado. Ficou parado perto da porta, de braços cruzados, sem dizer nada. Glenn pediu desculpas para nós 3. Disse que não havia mais quartos disponíveis
e que o motel mais próximo com vagas ficava uns 15 quilômetros adiante na rodovia. Ele se ofereceu para ligar para lá e confirmar um quarto para eles. Eles disseram que estava tudo bem e foram embora. Eu decidi não chamar a polícia nem prestar queixa, porque na época não achei que fosse algo tão grave. Além disso, eu estava cansado e não queria lidar com aquilo. Mas olhando para trás, aquele cara tinha sérios problemas de raiva e provavelmente era bastante violento. Olá, pessoal. Aqui é a Elisângela. Percebi pelos comentários que algumas pessoas não acreditaram na última história que contei, e sabe, isso é triste. Mas talvez só vendo acreditem. Enfim, se fosse mentira, não iria tirar um tempo para contar só uma história. Hoje contarei o que meu pai e seus irmãos me contaram. Naquela noite tinha uma festa na comunidade, e nesse dia meu pai, juntamente com um irmão dele, não foram. Mas o restante dos irmãos e primos foram juntos naquela festa à noite. Depois de altas horas, meu pai combinou com seu irmão que, já que só os pais e eles dois estavam em casa, iriam à beira da estrada, no barranco, se esconder para assustar. Assim, meu pai e o outro irmão foram juntos. O irmão se escondeu em um capinzal atrás de algumas moitas, e meu pai desceu mais para baixo, na beirada de um matagal. Assim eles se comunicavam, pois não estavam muito longe um do outro, e também poderiam perceber juntos quando os primos e irmãos estivessem voltando. Mas no meio desse tempo, enquanto esperavam e se comunicavam com assovios ou chamando o nome um do outro para ver se estava tudo bem, teve um momento em que seu irmão não respondeu ao chamado de meu pai. Mas ele não ficou com medo nem nada. Depois de alguns minutos, meu pai começou a chamar bastante, e mesmo assim, nem sinal do seu irmão. Nesse momento, ele conta que sentiu um medo muito forte, nem quis saber de mais nada e saiu correndo para casa. Diz que nem sequer teve coragem de olhar para outro lugar, além de somente tentar não errar a estrada. Quando ele chegou em casa, o seu irmão estava em estado de choque, também muito pálido. Ele, sem entender nada, ouviu o irmão começar a contar a ele o que viu. Ele conta que estava ouvindo, há um certo tempo, um barulho meio estranho, mas ainda assim um pouco baixo. Assim que olhou para os eucaliptos, ele viu uma mulher com cabelo preto, mas com uma vestimenta toda branca, como se fosse um vestido branco e um véu por cima de todo o vestido. Ela subia e descia do eucalipto, mas fazia isso virada de frente para ele. Nisso ele correu, pois ficou muito horrorizado. Assim que ele terminou de contar, alguns dos irmãos e primos vieram correndo e também estavam pálidos. Alguns nem estavam mais com os chinelos e com os pés machucados. Começaram logo a falar o que tinham visto. Eles literalmente contaram a mesma coisa, só que no caso deles, estavam passando quando viram e correram. No momento do susto, deixaram cair pacotes de salgadinho, refrigerante, e os primos até mesmo perderam seus bonés. No meio disso, deram falta de um irmão e mais 2 primos que não estavam entre eles. Nisso chegaram esses 3 e esse outro irmão do meu pai contando a mesma coisa. Mas eles estavam meio bêbados, e não só isso, ele tinha o que parecia algumas pepitas de ouro. Pelo menos é o que acham, pois eram bolinhas e brilhavam muito. E os 3 falaram que aquela mulher deu a eles. Todos eles viram em suas mãos. E lembre-se, meu pai, seu irmão e o próprio pai não estavam na festa e nem sequer tinham bebido nada. Também contam que seu pai falou que para o ouro não sumir, teria que ser pingado um pouco de sangue daquele que ganhou da mulher, para assim poder permanecer sem o ouro sumir. Mas isso teria que ser rápido. Porém, quando foram fazer isso, o suposto ouro sumiu da mão desse meu tio e ele não tinha nem chance de dizer que escondeu, pois todos estavam tão assustados que praticamente mal se mexiam.